para dos nus, sem coisa alguma que lhe cobrissem suas vergonhas. Sabe de quem a gente está falando? Dos índios. Não, a gente está falando, obviamente, do Pedro Vaz de Caminha, o cara que escreveu essas palavras aí na sua famosa carta, né? Quando ele vem para o Brasil em 1500 acompanhando Pedro Álvares Cabral na sua missão. O vídeo de hoje a gente poderia até intitular, sei lá, pensar no nome que fim levou, né? Afinal de contas se fala muito do Pedro Vaz de Caminha em história, se fala muito dele em literatura, enfim, por causa da carta, né? Mas o que aconteceu com ele depois? Para onde foi? Do que vivia? Do que se alimentava? Enfim, vamos ver tudo isso, né? Não, que se alimentava, claro que não, né? Mas vamos ver o que aconteceu aí com o Pedro Vaz de Caminha depois da carta. Gruda na tela, bora lá! Buenas, o Pedro Vaz de Caminha nasce em 1450, na cidade do Porto, né, em Portugal. Ele é filho do escrivão, de um também escrivão, né, mas no início ali ele era um cavaleiro, Vasco Fernandes de Caminha, cavaleiro de um nobre, né, de um fidalgo português. E o Vasco Fernandes, então, passou a exercer também aí o cargo de mestre da balança da Casa da Moeda, nas funções aí de tesoureiro e escrivão. Então tinha uma função importantíssima, pai do Pedro Vaz de Caminha. O Pedro Vaz de Caminha vai acabar herdando, né, essas posições aí, né, nessa época tem, né, o nepotismo, né, enfim, é super comum, né, principalmente em altos cargos públicos ligados à nobreza, enfim, então é extremamente comum. Aliás, a própria carta que ele escreve, já tem lá no finzinho da carta, no penúltimo parágrafo, ele encerra com aquelas formalidades, né? Beijo as mãos de Vossa Alteza, enfim. Mas antes disso ele já estava pedindo ali uma colocação aí pro genro dele, né? Já está tentando fazer os lados, olha um detalhe, né? Tudo que eu escrevi para ti, enfim, se puder, não vou ficar bravo se tu puder ajeitar aí os lados do meu genro, enfim, sabe como é que é? Tá pegando a minha filha, enfim, tá? Então vai contar com isso também, essa carta dele, né? Mas buenas, né? Voltando ao assunto, a gente tá falando ali que ele vai herdar do pai dele esse cargo, então, de mestre da Casa da Moeda, mestre da balança, né, da Casa da Moeda, e de escrivão também. E nessa qualidade, então, que ele vai ser designado para essa gigantesca expedição aí, capitaneada, comandada pelo Pedro Álvares Cabral. Foram no total 13 embarcações que saíram de Portugal em 9 de março de 1500, carregando consigo 1.500 homens, sob o comando, então, aí, né, do Pedro Álvares Cabral, com destino à Índia, mas, né, com a incumbência, com a tarefa de antes, dá uma passada, né, quando estiver descendo aí o continente, quando estiver indo para o sul, margeando o continente africano, dá uma desviada. Afinal de contas, né, ora pois, faz 6 anos que nós assinamos o Tratado de Tordesilhas. A gente não sabe o que tem ainda, né, se tem terra, se tem alguma coisa de valor, dá uma catada lá, depois tu segue para a Índia, tá, Pedrinho? Então é nessa viagem aí, saindo então, né, como eu falei, 9 de março, de Portugal, que a expedição vem vindo em direção ao sul, no Oceano Atlântico, e vai dar aquela curva, aí aparece o contrário, né? Vai dar aquela curva, então, até o Nordeste, o litoral Nordeste do Brasil, claro, sem saber que o estava fazendo, né? Não que tenha sido, né, por coincidência, por acaso, isso aí já não existe mais essa versão, mas eu digo sem saber que estava indo para o Nordeste. Enfim, estava vindo olhar o que lhes coube pelo Tratado de Tordesilhas. Tá? E vai ser aí, então, vão chegar ali, né, no dia 22 de abril de 1500, já no dia 21 já enxergam aves, galhos batendo no casco das embarcações, enfim, já sabem que tem terra firme por perto. Dia 22 de abril, então, é a data, né, oficial do achamento, enfim, do Brasil pelos portugueses, e eles vão ficar ali em torno de 10 dias. Aqui no Brasil, né, em torno de 10 dias, porque a carta do Pedro Vaz de Caminha, ele vai datar do dia 1º de maio, quando eles estão, então, zarpando, quando eles estão, então, tomando rumo novamente, né, para a Índia. Buenas, a carta que ele escreveu, então, tem uma importância fundamental, é por muita gente considerada aí a certidão de nascimento do Brasil, certidão de batizado, enfim, do Brasil, por ser o primeiro documento escrito, apesar de ter também aí os registros do próprio Pedro Álvares Cabral, do mestre João, enfim, mas o que
vingou mesmo pela riqueza dos detalhes foi a carta do Pero Vaz de Caminha. Uma extensa carta, nessa carta basicamente ele traz 3 coisas bastante importantes e muito bem ilustradas, muito bem detalhadas. A terra, né, esse território então achado, como que era, uma descrição de natureza, enfim. Segunda, as pessoas que viviam aqui como eram, também uma grande, detalhada descrição, que a gente começou falando, pardos, nus, sem coisa alguma que lhe cobrissem suas vergonhas, a feição deles é serem bonitos, tem a pele bronzeada, enfim, né, dá uma riqueza de detalhes bem interessante. E a terceira coisa, assim, né, que se destaca na carta dele, vai ser os contatos entre eles, né, entre os portugueses e os nativos aqui, também fartamente detalhados. Vai dar aqueles exemplos ali, né, da galinha, que os nativos tinham medo de colocar a mão, então quer dizer, já sabemos que não existe galinha aqui. Se eles têm medo, é porque não conhecem, obviamente. Aquela parte onde eles apontam para ouro e para terra firme, como que querendo saber dos nativos se tinha ouro ali, ou prata, ou outra coisa de valor. Uma parte ali no início, antes disso tudo, quando está começando a narrar ali os contatos entre eles, né, aquela questão da ingenuidade, né, que no início não houve entendimento entre nós, talvez pelo barulho das ondas, né, por o mar quebrar muito forte. Então, no início, achando que não estavam se entendendo por causa do barulho do mar. Não falavam a mesma língua, obviamente. Tá? Então, entendendo a mais aqui, essas 3 coisas que são o cerne, assim, né, que confere essa importância toda pela riqueza de detalhes que o Pero Vaz de Caminha trouxe em sua carta. Buenas, dia 1º de maio, então, ele encerra a carta, né, vai despachar para Portugal, em uma embarcação que se dirigia para lá, e eles vão, então, seguir caminho para a Índia. Ali é que o destino do Pero Vaz de Caminha vai ser selado, né? Por quê? Daquelas 13 embarcações que saíram de Portugal no início de março de 1500, apenas 7 vão chegar na Índia, vão chegar em Calicut. Os membros, né, os portugueses, os membros dessa expedição, então, do que restou dessa expedição, não vão conseguir estabelecer, né, firmar relações aí muito amistosas aí com o pessoal de lá, principalmente a partir aí, então, de um ataque, né, de muçulmanos, onde mais de 30 portugueses vão perecer, vão ser mortos, então, nesse ataque. Entre os 30 portugueses está ele, Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha morre, então, né, 1500, na Índia, aos 50 anos de idade. Não chega, então, depois do Brasil, depois de dar essa riquíssima exposição, né, de como era esse território em 1500, para o rei de Portugal, ele não consegue, né, voltar para Portugal vivo. Vai morrer, então, nesse ataque aí, não vendo mais, portanto, né, o solo de sua pátria, nem mesmo o solo do Brasil, nunca mais, mas ficou o seu registro, né? Então, assim como eu falei antes, né, assim como a carta, o relato aí do mestre João e o próprio diário ali, as anotações pessoais aí do Pedro Álvares Cabral, mas essa, né, carta do Caminha, né, então tem tanto destaque na literatura pela riqueza de detalhes, enfim. Bom, tu gostou desse vídeo, né? Já sabe o que fazer, encaminha para o pessoal, aí, para estudantes, para alunos, para quem é interessado em história de uma maneira geral e em literatura também. E digo mais, para tu sempre ficar por dentro do que acontece aqui do canal, de vídeos como esse ou de outros, e até mesmo sugerir vídeos, né? Sugerir assuntos para a gente trabalhar aqui também, para a gente abordar aqui. Te inscreve aí embaixo, aproveita aí, te inscreve, digo mais, ativa o sininho que vai ser avisado aí, que tu vai receber em seguida, em primeira mão, tudo que é novidade que aparecer aqui no canal. Beleza? Até o próximo!